Amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você. Espero que você esteja bem, mas bem mesmo, em todos os sentidos da sua vida. Muita saúde, muita paz para você. E para você que ainda não acompanha o canal Night Vila Belmiro, deixa o seu like e ative as notificações para você receber os vídeos aqui da Night Vila Belmiro e nos ajudar no engajamento deste canal. Meus amigos, temos duas informações importantes para você, muito importante. Aliás, uma delas trata-se de uma questão muito interessante que o Neymar colocou nas redes sociais esses dias e a gente estava acompanhando e observando. Primeiramente, nós vamos falar após a nossa vinheta sobre a questão da demissão, da possível demissão do Pedro Caixinha caso ele fracasse contra o Fluminense. A batata dele já queimou, né? Agora, você sabe por que ele ainda não foi demitido? Você não tem ideia? Então me aguarda aí que eu volto já e vou contar pra você como vai ser difícil essa demissão, mas ela deve acontecer caso o Cachola não vença o Fluminense. Eu volto já. Amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite para você que segue o canal. Meus amigos, nós temos aqui informações, né, que chegou pra gente e a gente na realidade ontem eu estava observando com bastante critério a respeito dessa informação. Existem duas opções para o Santos. Por que a gente acredita que o Pedro Caixinha possa ser demitido do Santos? Por um motivo muito fútil, ó. Por um motivo muito sincero, né? Sincero que eu quero dizer assim, não dá mais. Então, caso aconteça mesmo dele não vencer a próxima partida, ele será demitido sim. Agora, o problema de tudo isso aí é que a quebra, olha só a multa que o Santos deverá pagar para o Pedro Caixinha. A multa está em torno de 3,5 milhões de dólares, o que dá 20 milhões na cotação atual. O valor é equivalente ao que o Pedro Caixinha e sua comissão técnica têm até o fim da temporada de 2025, ou seja, quando assinou o seu contrato com o Santos até 2025, o Pedro Caixinha, além de ter esse valor alto, né, para receber, ele só aceitou, né, que o Santos fizesse esse acordo com ele, garantindo assinado em contrato que ele receberia todos os seus direitos caso fosse demitido. Em 23 de dezembro de 2024, quando assinou com o Santos, o português exigiu uma cláusula obrigando o depósito integral de todos os vencimentos em caso de demissão. Ele e os demais integrantes da sua comissão técnica recebem 2,5 milhões por mês. Tá? Restam, portanto, 20 dias de abril e além de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, quando termina o seu contrato com o Santos pela CLT. Então, talvez o presidente do Santos ainda não tinha feito essa demissão justamente por causa desse valor exorbitante que ele teria que pagar para o Pedro Caixinha. Mas, visto a situação, né, dos jogos, a torcida e todo mundo pegando no pé, esse jogo praticamente decide mesmo a permanência do técnico Pedro Caixinha. Aliás, eu nem sei se ganhando vai... Porque se ganhar também, mas não jogar um bom futebol, ganhar na sorte, enfim, a situação dele realmente não vai ficar legal. Agora, contrapartida de tudo isso aí, ontem uma notícia que pipocou bastante, né, que o Neymar estava conversando juntamente com o pessoal do Santos, né, com a diretoria do Santos e com o pai dele, e falando que o maior sonho dele hoje, né, seria ser treinado pelo Sampaoli. O Neymar deixou escapar isso, falando que
seria interessante para a vida dele também como jogador ser treinado por um técnico como o Sampaoli. E nós sabemos que o Sampaoli, o Dorival, né, e o Tite estão aí soltos no mercado. Agora, tem gente dizendo, e eu sou contra, hein? Eu sou contra. Não é que eu sou contra o técnico, mas eu não sou favorável ao Tite assumir o Santos caso o Santos precise de um treinador. Contra a pessoa do Tite, não. Nada contra. Mas eu não sei se encaixaria no Santos o perfil do Tite para esse momento, talvez, né? Mas soam nos corredores do Santos também. Os dois nomes, aliás, os três nomes que são fortes agora, depois dessa declaração do Neymar, é do Sampaoli. O segundo nome que corre por fora é o do Tite, já não é nem do Dorival mais. E o terceiro seria do Dorival Júnior. Essa polêmica, aliás, não sei nem se é uma polêmica, mas essa fala do Neymar em dizer que seria interessante ele treinar com o Sampaoli abriu grandes fronteiras, né? Porque caso realmente aconteça o que nós imaginamos que vai acontecer, né? Porque devido aos jogos, eu tô sendo sincero com vocês, galera, eu vou torcer muito para que o Santos ganhe, lógico, que é o time do meu coração, né? Mas eu tenho que ser sincero para você, eu acho muito difícil o Santos, se vier nessa pegada aí, igual Vasco e Bahia, não vai ter nem condição nem de respirar lá no Maracanã. Essa que é a realidade, tá? Vou torcer muito. Mas caso aconteça que o Santos empate, e o empate deve servir já para a demissão do Pedro Caixinha, os três nomes são esses. Agora, o Sampaoli ganhou força justamente por causa que o Neymar deixou escapar isso aí. E o Neymar, você sabe que além de ser um grande... Neymar pai e Neymar filho são grandes amigos do Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira também gosta do Sampaoli, né? E não sei, galera, pode surgir aí sim, pode surgir a volta, o regresso do Sampaoli ao Santos, né? Porque se tiver que dar uma opinião e tiver que ajudar, no caso, não sei, né? Isso aí eu tô jogando por cima. Mas caso precise de um empurrãozinho, o Neymar com certeza vai fazer essa ponte aí, tá? Então os nomes continuam sendo Dorival Júnior, Tite e Sampaoli. Só que agora a configuração mudou. Ou seja, quem está na frente no páreo aí, caso aconteça isso, Sampaoli, por fora o Tite e em terceiro lugar Dorival Júnior. Tá? Eu, sinceramente, nada contra o Tite, mas eu acho que não seria uma boa o Santos contratar o Tite, é a minha opinião. Eu acho que não tem nada a ver com o Santos, tá? Perfil do Tite, acho que não tem nada a ver com o Santos, mas não deixa de ser um grande técnico, de ser um cara vitorioso, né? Eu não contrataria. Agora, entre os outros dois, qualquer um deles que vier ao Santos, eu acredito que fará um grande trabalho. O Dorival mais cauteloso, mas um grande treinador. O Sampaoli um pouquinho mais avançado, mas um grande treinador também. Já treinou o Santos, já provou isso aqui, pelo menos no Santos Futebol Clube, que colocou um time para jogar, para ser efetivo, para ser guerreiro, botou um time para correr, né? E o Sampaoli é aquele cara que chega metendo o pé na porta. Não interessa se você tem 100 anos lá dentro do Santos, se você é isso, se você é aquilo da torcida, ele não tá nem aí. Se ele não gostou, ele pede pra trocar. Caso maior, você já soube aí, eu contei aqui no canal. Vanderlei era um dos grandes goleiros, o maior goleiro do Santos na atualidade, e o São Paulo simplesmente chegou lá e falou, olha, eu quero um goleiro que saiba sair jogando com os pés. E o Vanderlei não tinha essa experiência, não tinha esse jeito, não tinha esse dom, né? Colocou o Vanderlei para sentar até o Vanderlei acabar saindo do Santos. E o Vanderlei era ídolo. Era ídolo do Santos na atualidade. Você sabe tudo dessa história aí. Então, nesse ponto eu acho o Sampaoli muito efetivo. Porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Tá bom, ele põe pra jogar. Tá ruim, ele põe pra sentar. Se o cara não interessa pro Santos, ele já avisa. Fala, ó, isso aqui não tem condição, não serve. Vamos resolver isso aí. Então ele é um cara que consegue, só de olhar um treinamento,
ele já consegue definir o time dele. Olha, esse aqui não dá, esse aqui pra mim não interessa, esses aqui quero, preciso desse, preciso daquele. Ele é um cara que faz esse garimpo, tá? Ele faz isso. Então é uma opção muito boa e forte para o Santos. O Dorival também tem um pouco dessa característica também. É um cara de perfil mais sereno, né? Mais cauteloso, mas também é um cara que sabe ter visão de base, é um cara que sabe montar um bom time e é um cara que já conhece o Santos Futebol Clube, conhece as estruturas do Santos, né? Então esses dois eu acredito que seriam grandes treinadores para o Santos nesse momento. Volto a repetir, o Tite, eu não tenho nada contra, mas eu acho que não seria interessante a contratação do Tite. Eu acho que não. Posso estar errado, posso me queimar aqui, mas acho que o Santos daria um tiro no pé aí nessa contratação. Eu não sei. Eu tenho minhas desconfianças. Posso errar, né? De repente pode ser que o Tite venha dar certo no Santos, mas eu sou muito cauteloso, eu acho que não. Eu acho que hoje, a bola da vez, primeiro lugar para mim seria o Dorival Júnior. Dorival Júnior. Em segundo, agora sim, o Sampaoli. Porque o Neymar abriu esse precedente, né? Olha, eu gostaria de ser treinado pelo Sampaoli. Então, o que a gente vai saber é o seguinte, meu querido. Terminou o jogo de domingo. Se o Santos empatar ou tomar ferro, aí, no intervalo, você já vai ter algumas pipocas lançadas, alguns telefonemas, e de repente, se o barco desandar, o treinador pode ser demitido no vestiário mesmo, né? Então, eu gostaria, sinceramente, eu gostaria que o Santos ganhasse bem, que o Santos não precisasse gastar 20 milhões para pagar o Pedro Caixinha com a rescisão de contrato. Queria até que o Pedro Caixinha fizesse um grande futebol. Repito, não tenho nada contra o Pedro Caixinha, acho um cara bacana, decente, um homem íntegro, né? Mas a gente não está falando aqui só das qualidades da pessoa, né? Nós estamos falando aqui da questão técnica. Um clube, ele vive de vitórias, alguns tropeços, mas muitas vitórias, né? E na ocasião, Pedro Caixinha não está realizando isso ainda, né? Não está. Teve aí uma passagem pelo campeonato, teve mais de 20 dias de folga para treinar e não apresentou nada. Começou o campeonato, tomou ferro. Começou a segunda rodada, empatou dentro de casa. Tem esse jogo decisivo. E o cara, quando entra numa pressão dessa, né? Ambas as partes já ficam desgastadas. Porque é um cara que entra, que você não sabe se vai ficar. Não sabe se vai ficar. Porque o cara depende de uma vitória. Aí se o cara tem rincha com um jogador ou com outro, o cara fala, quer saber de uma coisa? Vamos fritar logo isso aí. Porque acontece, você sabe o que acontece. Jogadores, quando eles querem fritar um técnico, eles fazem mesmo. Não estou dizendo que é o caso do Santos, ninguém apresentou isso ainda, né? Mas, ao que tudo indica, a partida de Santos e Fluminense vai determinar o rumo do Santos. Ou continua com Pedro Cachola, acreditando ainda no milagre, ou traz aí o Dorival ou o Sampaoli, e sim, aí o Santos começa a ter um rumo diferente. E olha que eu tô falando da terceira rodada, hein? Nós temos aí a Copa do Brasil, depois eu vou falar para você sobre a Copa do Brasil, mas tá aí o Santos, que ainda vive esse invólucro, né? Quem será mesmo o técnico do Santos? Continua o Caixinha, ou vem o Sampaoli, ou vem o Dorival, ou quem sabe o Tite escorregando pelas paredes da Vila Belmiro? Ninguém sabe. O importante é a gente acompanhar. E qualquer novidade que eu tiver para vocês, eu trago aqui esta informação. Um grande abraço para você. Não se esqueça, galera. Se você puder, se inscreva em nosso canal. Não custa nada. Se inscreve, deixa o seu like aí pra gente, dá sua opinião. Quero agradecer a todos que mandam, né? Ontem eu li bastante, não dá para ler todos, são muitas perguntas chegando ao mesmo tempo, mas eu quero agradecer de coração a todos vocês que têm sido pessoas maravilhosas aqui no canal, que têm dado um respaldo muito grande pra gente, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu volto daqui a pouco com mais do Santos na Night Vila Belmiro. Forte abraço, valeu galera, tchau.